em certificação digital, tutor da FACESP, Polo de Paraguaçu Paulista, sócio na empresa Danisa Presentes. Esse é o currículo do nosso convidado. Então, seja bem-vindo, Obrigado. Fernando. E a gente queria que você explicasse um pouquinho da sua carreira. Tem algumas coisas aqui que eu, como gestor de autoridade, se você puder explicar para a gente depois, você vai ter todo esse período para falar e falar um pouquinho da sua carreira. Marcelino, quer falar, Marcelino? Sim. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, Fernando, gostaria de falar para os alunos, até para o Fernando também, que a gente está gravando a apresentação e depois a gente vai colocar no YouTube. Então, os nossos alunos, muitos que não estão vendo no horário, eles estão vendo depois no YouTube. Eu até vou passar o link para você, vou mandar para você, Fernando, que vai ficar gravado e disponível no YouTube, e o pessoal vê por lá também, tá? Então é isso, passa a palavra com você. Bom, estou aqui para falar um pouquinho da administração e como a administração mudou a minha vida. Bom, na questão da formação, eu comecei a faculdade de administração já tarde, apesar de sempre ter vontade de fazer administração, eu tive a oportunidade só próximo dos 30 anos de idade, até por questões financeiras, de iniciar o curso. Então, eu digo assim que a administração entrou na minha vida antes mesmo de eu fazer a faculdade. Porque, como que começou? Por volta de 2006, todos os meus amigos, não sei, eu acho que eu sou um dos mais velhos aqui, né? Não sei se o pessoal lembra, dava 6 horas da tarde em Paraguaçu, saía aquele monte de ônibus em carreira para Marília. Então, assim, era até bonito na Avenida Siqueira Campos de ver. Eu trabalhava na Avenida Siqueira Campos, todos os meus amigos faziam faculdade, 6 horas eu ficava sentado na porta da loja que eu trabalhava, vendo os meus amigos irem fazer a faculdade, irem cursar os seus cursos. E eu não tinha condição de pagar. Então, eu me esbarrei num livro. Eu ganhei um livro que chama O Segredo da Mente Milionária. E eu li esse livro, e esse livro, basicamente, ele fala assim para você: se você não tem condições, as crie. Então, eu tracei uma meta, que era fazer faculdade, eu não tinha condições, então criei um planejamento. Esse planejamento, ele durou 2 anos, de 2006 a 2008, e eu guardei dinheiro, fiz uma planilha, e aí já entra um pouquinho da administração, consegui entrar na faculdade de administração, fiz o vestibular, passei em primeiro lugar, e no ano de 2008 iniciei, vindo aí a me formar em 2011. Então, como eu já sabia o que eu queria, porque eu já gostava muito de administração, eu li algumas coisas na época, jornais, sobre administração, mais ou menos eu já tracei, quando eu comecei a traçar meu planejamento em 2006, nesse planejamento ele incluía o que eu ia fazer quando eu entrasse na faculdade. Então, esse planejamento incluía, nos primeiros 2 anos que eu fosse cursar administração, eu iria me preparar, e nos últimos 2 anos, a partir do 2º ano da faculdade, eu teria que ingressar no mercado de alguma forma. Então, isso era uma coisa que eu tinha em mente. Então, eu comecei a cursar, comecei a fazer o curso, e aí me deparei com uma instituição que chama Empresa Júnior. Na Faculdade de Administração aqui de Paraguaçu tinha a FACIG, então Faculdade de Ciências Gerenciais, e tinha a Empresa Júnior. O que é essa Empresa Júnior? É uma empresa que a faculdade mantém, e essa empresa presta consultorias para outras empresas. E aí que eu acho que foi um dos grandes pulos que eu consegui dar na minha carreira aqui em Paraguaçu. Por quê? Quando você está numa faculdade, quando você, enfim, apesar de você ter todo o conhecimento, você é zero experiência. Então, dentro da Empresa Júnior, nós formamos um grupo de alunos. Esse grupo de alunos, ele montou essa empresa, ela tinha um CNPJ, tinha um presidente, e nós começamos a prestar alguns serviços de consultoria, tendo alguns professores de background ali para poder nos auxiliar. Então, para vocês terem uma ideia, nós fizemos um grande estudo
salvo engano, no ano de 2010 para 2011, acho que no último Fest Rodeio, nós fizemos um estudo que mediu qual que era o impacto econômico no município dessa festa de rodeio. Porque muito se falava nessa questão da festa de rodeio, que só levava dinheiro embora, tudo. E nós fizemos uma pesquisa, a minha equipe tinha mais de 200 pessoas trabalhando nessa equipe. Entrevistamos muitas pessoas, entrevistamos empresários, entrevistamos pessoas que estavam trabalhando lá dentro e produziu um resultado que, se vocês tiverem curiosidade, pode procurar no Google aí ou na faculdade, ela deve ter guardado até hoje lá. Bom, então, na empresa Júnior, eu comecei a ganhar um pouquinho de experiência na área de administração, podendo aplicar tudo aquilo que eu tive de conhecimento aí. Porque se você pensar, a administração, muita gente tem um pouco de preconceito com ela. Tem algumas piadinhas assim que falam, eu não sei o que fazer, o que você faz? Faz administração. O que o administrador faz? Vou fazer administração, uma piada, outra piada. Vou fazer administração para ser gerente do McDonald's. Em grandes centros, é recorrente isso. Mas, assim, a administração, ela te dá uma formação que você pode trabalhar nas mais diferentes áreas. Então, você cursa psicologia, sociologia, você cursa a parte de exatas, você aprende a parte financeira, então, você tem ferramentas que vão te dar um know-how aí para você trabalhar nos mais diversos setores possíveis. Então, na empresa Júnior, já tentando buscar uma experiência, que todos vocês aí, não sei se vocês têm emprego, ou vocês estão procurando, quando vocês vão começar a entrar no mercado de trabalho, muito vão se falar para você assim, você tem experiência? Então, para mim, naquele momento, foi assim, um pulo do gato, e me ajudou muito. Aí, na sequência, nós começamos a produzir trabalhos para a empresa Júnior, fizemos esses trabalhos que eu citei, eles foram trabalhos realizados, a prefeitura nos contratou para fazer esses trabalhos, e por conta disso, eu conheci uma outra consultora, que era professora, e ela dava consultoria para uma grande empresa aqui em Paraguaçu. É uma empresa aí que na região ela tinha aí mais de 300 funcionários, faturava aí mais de alguns milhões por mês, e essa empresa queria profissionalizar, ela levou alguns profissionais para lá. E eu fui um dos escolhidos para entrar lá. Então, quando eu fui, até foi um grande choque, que eu trabalhava no comércio, na locadora de vídeo, não sei se alguém me conhece, trabalhei eu trabalhei 14 anos nessa empresa, depois eu vim a comprar ela, vou chegar nela já já, e fui trabalhar nessa empresa, e eu achei assim, nossa, sou administrador de empresas, fui contratado, vou pôr ordem nessa empresa. Aí eu tive um primeiro grande choque na minha vida. Cheguei para trabalhar, me deram uma mesa e uma cadeira perto de uma escada, virado para a parede. Fui o primeiro dia para trabalhar, fui trabalhar de assistente do chefe do RH. Ele me deu um monte assim de papel, falou assim, viu, carimba isso aqui. Eu falei assim, nossa, eu estudei 4 anos para ficar carimbando papel. Enfim, segui as ordens dele, carimbei os papéis, terminou o dia, fui embora, falei assim, não volto mais aqui. Isso é um absurdo que estão fazendo comigo. Eu sou formado em administração, vou ficar carimbando papel. Então, esse também é um dos grandes problemas que as pessoas que, quando fazem faculdade, enfrentam. Elas acham que vão terminar a faculdade e vão ter carro à disposição, secretária, celular da empresa. E isso não é, na hora que chega na realidade, não é bem assim, porque você sai, apesar de eu já ter um pouco de experiência, você sai muito cru para o mercado. Mas isso também foi o segundo grande pulo na minha vida. Porque eu pude, nessa empresa, com a formação de administração, eu trabalhei no setor de RH nessa empresa, então aprendi sobre folha de pagamento, aprendi sobre legislação trabalhista, aprendi sobre toda a parte de recursos humanos, dos problemas que tem nas empresas, o que ocorre, como se trabalhar. Então, eu fiquei cerca de 2 meses nesse cargo, e depois fui transferido para a área financeira. Fui ser assistente da chefe do financeiro. Mesma coisa, eu trabalhei 2 meses nesse setor, aprendi tudo sobre a área financeira, planejamento financeiro, tudo que eu já tinha aprendido na faculdade, eu consegui desenvolver nessa área financeira, captei mais um pouquinho de experiência. Nisso, foi contratada uma gerente geral para o setor administrativo dessa rede que eu trabalhava. E ela me convidou para ser assistente dela. Trabalhei mais 3 meses como assistente dela,
ela pediu a conta, porque arrumou um outro trabalho numa rede de cervejarias, e eu fui promovido aí com menos de 1 ano de empresa para ser encarregado administrativo de todo esse conglomerado aí de empresas que reuniam na época 27 empresas. Então, para vocês verem o caminho que a administração me levou. Eu trabalhei por cerca de 14 anos numa empresa, numa locadora de vídeo. Muitos de vocês talvez nem saibam o que é uma locadora de vídeo, mas eu trabalhei 14 anos nessa locadora de vídeo, e um planejamento que eu fiz por conta de administração, entrei num curso, em 4 anos, praticamente eu tripliquei o meu salário, porque eu me formei, estudei, tinha um pouco de experiência e entrei no mercado. Aí, falando um pouquinho da atuação nessa empresa, eu comecei a fazer algumas coisas, algumas melhorias, questão da parte de funcionários, a questão da parte de alguns acertos, conseguimos modernizar a empresa. Porém, lá no ano de 2012, eu fiquei por 2 anos nessa empresa, a empresa mudou de caminhos e eu entrei na lista e fui dispensado dessa empresa. O meu mundo caiu pela 3ª vez e eu vi que não era bem assim. Então, a partir disso, desse 3º ano, eu era uma pessoa formada, com quase 3 anos de experiência, e até uma experiência considerada boa na área de gestão, apesar de não ser gerente. Eu tinha a função de encarregado, e consegui aí, estava desempregado. Fiquei aí exatos quase 7 meses desempregado. O que acontecia? Quando eu estava nessa grande empresa, eu me achava a última bolacha do pacote. Por quê? Eu tinha grandes contatos, eu trabalhava com grandes volumes de dinheiro, eu tinha ótimos relacionamentos. Eu pensava assim, nossa, a hora que eu sair dessa empresa, vai ter um caminhão de empresas querendo me contratar. Porém, não foi isso que aconteceu. Quando eu perdi o emprego, eu fiquei aí 3 meses na minha casa, esperando essas empresas virem atrás de mim, e elas não vieram. Por quê? Porque o mercado é muito dinâmico. Então, o mercado, ele quer que você produza alguma coisa. Então, até hoje eu costumo falar assim, quando você é jovem, costumam olhar muito onde você estudou. Quando você já se formou, quando você tem um tempo no mercado, as pessoas não costumam olhar não tanto quanto onde você se formou. Elas querem saber o que você realizou. Então, eu estava no mercado com 3 anos só de experiência e eu tinha muita concorrência. Tinha muita gente formada. Aí eu parei e falei assim, nossa, sou administrador, 3 meses, ninguém bateu na minha porta, então eu preciso começar a correr atrás. Então que eu comecei a trabalhar com consultoria. Foi uma das 4ª dificuldades que eu tive. O mercado de consultoria, ele é muito, vou falar assim, prostituído. Porque muita gente fez muita coisa errada no passado. Então eu chegava para conversar com o empresário, olha, eu dou consultoria. A hora que eu falava a palavra consultoria, a pessoa nem olhava mais na minha cara. Porque entende que a consultoria, por todos os problemas que já aconteceram no passado, então eu tive muita dificuldade para conseguir contratos. E também, a minha experiência, eu tinha dado consultoria apenas para o setor público, que era a prefeitura, que eu trabalhei nessa questão da pesquisa. Não tinha experiência com consultorias no setor privado. Então, o que aconteceu? Eu precisava ter experiência. Então, eu comecei a procurar parcerias. Procurei uma empresa, uma escola. Essa escola, ela precisava de um professor. Eu desenvolvi alguns cursos. Curso de operador de caixa, curso de atendimento, enfim, uns 3, 4 cursos. E comecei a dar aula nessa escola e dar consultoria para essa escola. Quanto que eu ganhava? Nada. Eu falava assim, olha, o meu pagamento vai ser, se o projeto da escola der certo, o proprietário, você fala, olha, deu certo porque Fernando deu consultoria para mim. Comecei a dar consultoria para essa escola, comecei a dar consultoria para um mini mercado de bairro, e as coisas começaram a andar. Até que então o empresário me contratou, que ele estava abrindo uma pizzaria, me contratou para dar consultoria. Trabalhei cerca de 2 meses com ele. Por conta também de contatos que eu tinha na faculdade, e alguns desses contatos, alguns desses professores, eles eram diretores aqui da associação comercial. E eu comecei a postar nas redes sociais, na época ainda era Orkut, salvo engano, eu estava no finalzinho de Orkut, não sei nem se vocês sabem o que é isso, e estava entrando no Facebook, e eu postava as coisas que eu fazia, e
e surgiu uma vaga para trabalhar de agente de desenvolvimento no posto do Sebrae, que havia aqui dentro da associação comercial. Fui convidado, eram cerca aí de quase 20 candidatos, consegui passar e comecei a trabalhar como agente de desenvolvimento aqui no posto do Sebrae, aqui da associação comercial. Então, quando o primeiro dia de trabalho, o administrador, ele te dá uma visão muito de gestão. Você entra num lugar, você já começa a observar, olha, isso pode ser melhorado, isso pode ser melhorado. Então, assim, quem gosta da administração vai ver lá, estudar um pouquinho sobre Taylor, ele andava com uma pranchetinha, anotando tudo o que acontecia na fábrica, desenvolvia um plano, aplicava a correção e aplicava e media isso depois. Quando eu entrei na associação, eu comecei a ver algumas coisas. Desenvolvi alguns trabalhos para o Sebrae, todo dia atendi empreendedores, tem alguns cases de sucesso, desenvolvendo plano de negócio para empresários, tem empresas que nasceram, para vocês terem uma ideia, o Sebrae ele vinha com uma van, parava ali na praça, nós ficávamos sentados e teve um dia, o empresário chegou, um rapaz ia passando, você está medindo pressão? Falou desse jeito, eu falei, não, a gente está dando consultoria. Mas como assim consultoria? Eu falei, consultoria para quem quer abrir empresa. Eu quero abrir uma empresa. Eu achei que era brincadeira dele, e hoje, depois nós desenvolvemos o plano de negócio para esse empresário, ele constituiu sua primeira empresa, e hoje ele tem 3 empresas em Paraguaçu, no ramo automotivo. Então, são algumas coisas legais de se contar, que são frutos que a administração trouxe. Aí, eu comecei a desenvolver alguns projetos para a associação comercial, alguns projetos de melhoria. Desenvolvia todo o projeto, colocava no papel, nas normas certinho, não sei se vocês estão familiarizados com a ABNT, entregar projeto na ABNT, isso é muito importante. Fazia os projetos e entregava para a diretoria aprovava e implantava. Ia lá na cobrança, fazia outro projeto, eles aprovavam e implantavam. Até que surgiu uma vaga para ser gerente executivo aqui na associação comercial. O que é um gerente executivo? Gerente executivo, aqui a associação ela é uma diretoria, composta por 14 pessoas, e eles não ganham, é um trabalho voluntário que eles fazem, e eles contratam alguém para desenvolver projetos, para cuidar da parte administrativa da associação, e cuidar da parte institucional também, que é relacionamento da associação com a sociedade, associação com prefeituras, com o poder legislativo, enfim. E como eu já vinha desenvolvendo projetos para eles, eles fizeram uma proposta e eu aceitei. Então, já fazem aí cerca de 8 anos que eu sou gerente executivo aqui na Associação Comercial. Bom, estou contando até um pouco acelerado para a gente, como o tempo é reduzido, depois se alguém tiver alguma dúvida a gente pode tirar. Bom, depois disso, a associação, ela vinha de alguns anos de troca de diretoria e ela estava meio estagnada e a diretoria me incumbiu de desenvolver projetos. Então, a partir daí, eu comecei a fazer alguns estudos, verificar um pouquinho de benchmarking. O que é benchmarking? Bem simples falando, olhar o que tem de legal no mercado, o que está acontecendo e trazer para cá. Comecei a fazer um estudo das melhores associações comerciais e hoje, graças a Deus, nós somos aí referências na região, apesar de não ser uma das maiores cidades. Muitos dos nossos projetos, eles são levados para outras cidades. Posso citar para vocês o último projeto, que é a questão da Covid, essa prevenção. Nós estamos com uma questão de fazer uma sanitização nas empresas, nas áreas externas das empresas. Para vocês terem uma ideia, já 4 cidades já me ligaram. Ontem eu tive uma reunião com a cidade de Pauçu, pessoal de Pauçu, que vão implantar esse projeto lá. Então, assim, bem resumidamente, é um pouco da história que como a administração entrou na minha vida. E falando, depois desse resumo, assim, eu poderia falar assim que eu gosto tanto de administração que chegou a cerca de 4 anos atrás, eu vi que, apesar de já ter aí 5, 6 anos de experiência na área de gerência, na área de gestão, eu vi que eu precisava de mais. Foi quando eu prestei um vestibular
e falei, sim, eu quero fazer engenharia. Como eu gosto tanto de administração, eu fui fazer engenharia da produção, que não, assim, popularmente é conhecida como a administração na engenharia. Então, hoje aí eu estou terminando, vou entrar no último ciclo, vou concluir o 5º ano, espero me formar até o meio do ano que vem para ser engenheiro de produção, que me fez estudar novas coisas pela Univesp, uma faculdade muito difícil, e me fez conhecer novas coisas, me fez voltar a estudar de novo, que isso eu acho que é uma mensagem, assim, que eu posso deixar que eu imaginava lá em finalzinho de 2011, quando eu me formei, falei assim, nossa, eu me formei, vou trabalhar. Quando nós estamos estudando, a gente imagina que nós vamos se formar e acabou. Esse é o grande erro. Cada dia que você trabalha, você percebe que você precisa aprender mais. Nessa questão da Covid mesmo, faz um ano, mais de um ano que nós vemos trabalhando junto ao Poder Municipal, junto ao comitê, pensando em estratégias, estudando. Nas últimas semanas, estudamos um pouquinho de química, para entender que o quaternário de amônio, diluído a 0,05%, pode ser aplicado na sanitização. Ele cria uma película que inocula o vírus, a hora que o vírus cai, ele morre. E ele pode ser, segundo alguns estudos, até 72 horas. Então, é um pouquinho da administração, o que a administração pode fazer. Então, ela te dá base para você trabalhar nos mais diversos setores. Então, assim, eu já trabalhei com consultoria. Até hoje, quando eu comecei, dei consultoria para pequenas empresas no bairro. Hoje eu tenho contratos aí, posso falar até com os maiores empresários de Paraguaçu, que empregam em 4, 5 mil pessoas. Então, assim, é muito gratificante poder ver o quanto a administração ela pode ser um agente transformador, porque eu apliquei isso na minha vida. Então, eu venho de uma família humilde, eu não tinha condições, eu fiz um planejamento de 2 anos, na administração você escuta muito falar sobre planejamento, e para vocês terem uma ideia, a faculdade na época, chutando valores, custava aí R$380. Eu ganhava R$280 por mês, o salário mínimo, eu ganhava um salário mínimo, a faculdade custava um pouquinho mais de salário mínimo. Eu parei, montei uma planilha, falei assim, olha, vou guardar metade do valor da faculdade durante 2 anos, e no banco, quando eu tiver 50% desse valor, 50% das mensalidades, eu vou entrar, fiz o vestibular, e aí, o que acontecia? Só de eu fazer o vestibular, eu fui valorizado na empresa onde eu estava, então eu passei a ganhar mais do que eu ganhava antes, porque o meu chefe, então chefe na época, pensou assim, olha, ele está fazendo faculdade, se eu não valorizar ele, eu vou perder ele. Então, antes mesmo de eu iniciar a faculdade de administração, a administração já me ajudou nesse sentido. Então, eu ia lá, eu tinha metade do dinheiro no banco, eu pegava metade do meu salário, junto com a outra metade que eu tinha no banco da parcelinha, e ia pagando. Foi assim durante 2 anos. No primeiro ano de faculdade, eu fui promovido dentro da empresa que eu estava, já não precisei acessar mais esses recursos no banco, então, assim, para quem não tinha nada, eu já era alguém fazendo o curso com um dinheirinho guardado, e depois, então, que eu fui para essa outra empresa, eu comecei a pagar a faculdade e até guardar mais um dinheiro, com isso eu consegui comprar meu terreno, consegui comprar minha casa, consegui comprar meu carro. Então, assim, a administração, quando bem aplicada, levada a sério, ela pode trazer bons frutos aí. E, assim, um dos frutos que eu tenho orgulho de mostrar, na minha formatura, eu ganhei essa placa aqui do Conselho Regional de Administração. Eu ganhei o prêmio de mérito acadêmico em administração do Conselho Regional de Administração, por ter conseguido ser aí considerado aí o melhor aluno da turma na época. Então, é um pouquinho do que, eu acho que eu não sei se eu consegui falar muito rapidamente aí, não sei se alguém já tem alguma pergunta, estou meio perdido no tempo. Eu estou acompanhando aqui, eu mas... acho que é isso. Eu estou preocupado tá tranquilo. um pouco com o tempo, eu acho que não sei se eu corri demais. Então, a gente vai abrir um bate-papo agora também. Eu já vou passar para os alunos aqui, quem quiser fazer uma perguntinha. A gente já tem também umas perguntinhas para passar para o senhor.
E a respeito de, falando assim, do curso que você fez, é um curso que leva geralmente são 4 anos, né? São 4 anos. A administração ela é 4 anos, a engenharia de produção são 5 anos. E a respeito da consultoria, o pessoal fala assim, eu faço o curso de administração, mas o trabalho, o mercado de trabalho seria como, assim, para os alunos entenderem, né? Você fala muito em prestar o serviço de consultoria, né? Sim. Você vai levar o quê? Orientações para esses empreendedores? Seria algo, isso? Na verdade é assim, a consultoria, ele é um mercado assim, muito... Eu nem costumo mais usar essa palavra, mas se eu falar que eu sou consultor, a gente dá até risada, mas porque de tanto que esse mercado se prostituiu, de tantas besteiras que fizeram no passado. Existe uma ideia muito errada de que o consultor é aquele cara que chega na sua empresa e com a solução pronta vai resolver o problema e vai embora. Então, qual que é o grande gargalo da situação, o grande problema? Todas as empresas têm problema, e todos os problemas são iguais. O que guarda são as proporções. Eu já dei consultoria para uma empresa que fatura 4 milhões, que tinha problema na área financeira, na parte de conciliação bancária, e eu já dei a mesma consultoria para uma loja em Cândido Mota, que ela era uma loja só, e tinha exatamente o mesmo problema. Só que, assim, o que as pessoas venderam no passado é que o consultor é aquele cara que faz milagre. É aquele cara que chega, um dia ele vai pôr a mão na empresa e vai resolver o problema que está há anos. E, na verdade, a consultoria é assim. O consultor ele tem ferramentas que vão ajudar o empresário a entender o que está acontecendo e a desenvolver uma ação que vai corrigir aquilo. Eu costumo comparar, quando eu vou dar consultoria para as pessoas, eu sempre falo assim, olha, consultoria funciona assim, vou fazer um paralelo. Você está com febre, você vai no médico. O médico pode ser considerado um consultor, porque você está com um problema e você vai no médico. O médico olha para sua cara e fala assim, você está com febre, isso aí é Zika vírus. Não fala, o que o médico faz? O médico tem alguns procedimentos que a faculdade, alguns processos que ele tem que cumprir, que a faculdade dele deu o conhecimento para ele, que através desses procedimentos ele vai entender o problema e vai conseguir atacar a causa. A administração é a mesma coisa. Então, quando a pessoa chega, eu vou falar assim, olha, você é uma pessoa, a sua empresa está doente. Eu vou pedir alguns exames, como o médico faz. O médico, você está com febre? Faz lá um exame, um hemograma, para eu ver se você está com alguma infecção no sangue, faz um exame de urina para ver se está com alguma infecção. Ele vai lá, pega o exame, olha o exame, olha, você está com as plaquetas muito baixas. Plaqueta baixa significa dengue, então eu vou te dar um remédio para dengue. O consultor na área de administração é a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Teve um empresário que chegou para mim e falou, olha, Fernando, eu vendo muito bem, só que eu estou sempre devendo para o banco. O que acontece? Então, não vou falar que eu já tenho a resposta pronta, mas eu tenho que fazer ele pensar, entender o que está acontecendo. Bom, se você vende bem e você está devendo para o banco, tá, ou a sua empresa gasta demais, ou você está vendendo errado, você está calculando o seu produto. Então, eu tenho que pedir os exames para ele, como se fosse o médico. Eu vou dar a lição de casa para ele, olha, vai lá e me tira o faturamento dos 3 últimos meses, eu quero saber quanto você vendeu e quanto você gastou, despesas e receitas. Traz lá para a gente, nós vamos analisar isso junto. Olhamos as despesas dele. O que aconteceu no caso desse empresário? Ele trabalhava e tinha a empresa dele, ele vendia muito bem. Ele perdeu o emprego dele e voltou para a empresa dele para trabalhar. Como ele perdeu o salário que ele tinha, ele começou a tirar muito dinheiro da empresa. A gente costuma falar que ele começou a sangrar a empresa. O que acontece? A empresa dele é saudável, vende bem, só que a empresa dele não tem tanto lucro que possa suprir a vida que ele quer levar. Então, o que aconteceu? Ele tinha um padrão de vida, ele ganhava bem, ele saiu, ele achou que ele ia conseguir manter aquele padrão de vida. Só que a empresa dele não conseguia suprir aquilo. Então, como ele vendia de dia, pegava o dinheiro de noite. Vendia de dia, pegava o dinheiro de noite. Chegava o dia de pagar as contas, cadê o dinheiro da empresa? Ele gastou. Então, assim, a empresa tem problema? Tinha. Verificamos isso, mostramos isso, mostrei para ele.
Aí tem outro grande problema. Por que consultoria não dá certo? Da mesma forma, quando você vai no médico, o médico fala assim, viu, você está com a garganta inflamada? Toma esse antibiótico aqui por 7 dias. Por 7 dias, tá? Você vai para casa, toma o antibiótico. No terceiro dia, o antibiótico ele começa a agir na sua garganta, lá, enfim, nas células, não sei como acontece, e você para de ter febre. Por quê? O antibiótico começou a agir, só que ele não terminou o ciclo dele, que são de 7 dias. Você, muito esperto, fala assim, ó, terceiro dia, tô tomando esse remédio ruim, vou parar de tomar o remédio. Já melhorei, o que acontece? Quarto, quinto, sexto, sétimo dia, oitavo dia, você começa a ter febre de novo. De quem que é a culpa? De você que não tomou o remédio ou do médico que não sabe prescrever? Então, na consultoria também é assim. Você passa, esse empresário, eu cheguei para ele, olha, entendi, você tem que fazer isso, isso e isso, a sua empresa dá tanto, ou você aumenta a venda, ou você aumenta a margem, para a sua empresa ter mais lucro para você poder gastar. Aí, o empresário, ele aplicou, se ele aplicou, ele teve sucesso. Se ele não aplicar, de quem que é a culpa? Do consultor ou do empresário? Lógico que o empresário vai jogar no consultor. E isso é um dos grandes problemas aí, da mesma forma que acontece na medicina, que as pessoas não tomam o remédio da forma correta e depois jogam a culpa no médico. É desafiador. Tá. Então, mas isso também não é só essa função de um administrador, né? Ele pode trabalhar como dentro de uma empresa ali, prestando seus serviços regularmente, né? Seria uma gerenciamento parecido? Eu digo assim, a empresa ela tem diversos setores, né? Então, para você, por exemplo, ser gerente de uma empresa, você vai gerenciar, vamos supor que dentro do organograma você vai gerenciar o departamento pessoal, você vai gerenciar o setor financeiro, você vai gerenciar o setor de compras, você vai gerenciar lá o treinamento e seleção. Como que você vai gerenciar uma coisa que você não conhece? Ah, mas eu sou formado em administração. E aí? Você pode ser formado em medicina, não ter feito residência, nunca ter trabalhado, e se depara com alguma coisa, você não consegue trabalhar. E imaginam vocês todos que estão assistindo, vocês fariam uma cirurgia com um cirurgião sem experiência? O cara nunca fez aquilo, nem pode fazer aquilo, vocês teriam coragem? Ou vocês procurariam alguém que tem experiência para fazer essa cirurgia? Logicamente que o empresário ele pensa da mesma forma. Então, o administrador, ele tem essa opção. Ele começa de assistente, ele entra lá no RH. Ele aprende a calcular folha de pagamento, ele aprende a fazer seleção, ele aprende como que monta no dia a dia, como que trata os funcionários, os problemas que ocorrem. Então, quando você tem todo o conhecimento daquele setor, você assume a chefia dele. Então, a administração fala assim, você pode falar assim, mas o RH é um psicólogo. Sim, é um psicólogo, só que o administrador ele pode trabalhar na gestão disso aí. Também pode trabalhar na gestão do financeiro. Como que você vai dar consultoria para alguém se você não sabe fazer uma conciliação bancária? O que é uma conciliação bancária? É uma das coisas mais básicas que tem dentro de uma empresa. Eu vendi, será que eu recebi? Será que caiu o dinheiro no banco? Eu vendi 1 milhão em cartão de crédito. Será que a operadora de cartão me pagou? Será que cobrou? Era para cobrar 1,5%. Será que foi cobrado 1,5%? Então, tudo isso, o administrador, ele consegue, ele tem informação para isso. Tudo é administração mesmo, né? Isso, ele vai, se você, tem aquela propaganda que fala assim, agro é pop, agro é tudo. Se você for conversar com sempre a pessoa vai defender a profissão dele. E eu vou defender a administração. Na administração claro. Você pode trabalhar em todos os campos. Logicamente, eu não posso atuar como um advogado, mas, por exemplo, aqui na associação comercial, eu tenho um diretor que é advogado e tenho, de vez em quando, alguns advogados contratados. Mas eu tenho que pensar a estratégia que esses advogados vão trabalhar. Por isso que na administração eu estudei direito empresarial, estudei direito comercial, estudei direito civil. Você estuda, mesmo que rasamente, mas você tem uma ideia que depois você tem que vir a estudar. Então você consegue trabalhar com tudo isso, você consegue trabalhar na financeira, você consegue trabalhar com psicólogo. Aí a partir de quando você tem esse conhecimento, você consegue aplicar ele, por exemplo, numa consultoria. Ô Fernando, vamos fazer o seguinte, vamos partir para as baterias de pergunta. Os alunos também já vou chamar aqui, já tenho umas perguntas prontas de outros colegas que talvez não estejam aqui, e aí a gente vai ter que
para a gente seguir com as demais palestras, tá bom? Ok. Já tem 2 perguntas aqui no chat. A Tânia também está levantando a mão, ela já deixou uma mensagem de agradecimento para você, depois você pode dar uma olhada. E ela Oi, quer abrir a Kleber. palavra com você. Oi, Kleber. Oi. Eu posso só falar um minutinho? Sim. Rapidão? Rapidinho. Bom dia para todos e Bom todas. Queria Bom agradecer dia. ao Fernando. Muito obrigada, Fernando, Eu que pela sua agradeço. participação aqui no evento. A gente agradece muito porque todas as participações, incluindo a sua, nesse momento, elas têm inspirado os nossos alunos. Esse momento de pandemia tem sido muito difícil para todos e todas. E a palavra de vocês, a fala de vocês, ela serve para inspirar, serve para motivar, serve para ampliar os horizontes, serve para dirimir dúvidas, para permitir que os alunos lapidem, elaborem melhor seu projeto de vida. Então, o trabalho que você está fazendo aqui, mesmo que virtualmente, é um trabalho extremamente importante, necessário e inspirador. Então, quero agradecer muito sua participação, tá bem? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Passa a palavra. Kleber? Eu estou falando, o microfone desligado. É que eu estou com a aba aberta aqui para fazer as perguntas para o Fernando, senão a gente vai atrasar no nosso tempo. Ô, Fernando, primeira pergunta é aqui. A Ana Laura, ela já perguntou, acho que a gente já até respondeu, mas eu vou ler, né? Ela falou que se ela fizer uma faculdade como a sua, quanto tempo levaria? E se ela queria saber também se a sua profissão ganha bem. Quanto ganha um consultor ou um administrador aí no mercado? Bom, o curso é de 4 anos, a engenharia de produção, que é basicamente administração, ela dura 5 anos. Olha, questão de salário é assim. Varia muito também, Varia né? muito, porque vou fazer uma analogia. Você pega um jogador de futebol, quanto ganha um Neymar e quanto ganha um jogador de segunda divisão. Então, o salário pode variar muito. Mas, assim, a questão de consultoria hoje depende muito do projeto que você vai trabalhar. Há uma coisa, assim, que geralmente as pessoas costumam falar assim, eu cobro R$ 150 por hora de trabalho. Então, só para você ter uma ideia. Ou então, quando você vai fazer um projeto, por exemplo, eu faço um trabalho de registrar promoções comerciais. Quando você vai fazer um sorteio, você tem que registrar isso na Caixa Federal, é uma lei que existe. Então, eu cobro lá 3, 4, 5% do valor total do prêmio. Então, basicamente, assim, quanto mais relevância para o mercado você tem, melhor você pode cobrar. Quando você não tem muita relevância para o mercado, igual eu lá no começo, eu prestei muita consultoria de graça. Até hoje eu atendo muita gente, nunca cobrei nada. Agora, quando você passa a ter um certo conhecimento, quando o mercado te reconhece como certa importância, aí você pode passar a cobrar mais. Aí o céu é o limite. A gente tem pessoas no Brasil aí que para você marcar uma hora com ele lá é 10, 15, 20 mil reais aí para você conversar com ele, para depois você falar um projeto. Então, quanto mais você tem relevância no mercado, mais você pode cobrar. E essa relevância você vai adquirindo com o passar dos anos. Ok. Ô, Fernando, vou passar aqui. A Priscila quer falar uma coisinha também, ou fazer uma pergunta. Ok. E aí, para a gente seguir. Priscila, com você. Bom dia, Fernando. Eu sou a Priscila, coordenadora da escola. Eu não quero atrapalhar as questões, eu só queria te agradecer. A gente está passando por todas as palestras, então eu acompanhei, não na íntegra, né, a sua fala, vou assistir depois no nosso canal do YouTube. Quero dizer que estará disponível no nosso canal, então várias outras pessoas terão acesso, né, à sua fala, não só as pessoas que estão aqui no momento. Como os alunos tinham que fazer escolhas e são 3 ao mesmo tempo, eles vão poder assistir depois, mas eu só queria passar para te agradecer imensamente, dizer que é muito importante, né, que as pessoas possam disponibilizar o seu tempo, que eu sei que não é fácil, que é corrido, para falar com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. Nós já estamos vivendo um período
muito difícil, e a escolha da profissão, os estudos estão difíceis, né, na pandemia, mas eu não pude ouvir toda a sua história de vida, mas eu sempre estou falando nas palestras que a vida de nenhum de nós foi fácil, né? O estudo, a dedicação, às vezes a mudança do projeto de vida, realizar os sonhos mais para frente. Ontem eu falei na palestra do Pedro, do Sargento, eu estudei junto com ele, nós fizemos contabilidade. E, na verdade, eu queria ter feito direito e ele queria ter feito outra coisa. Hoje ele é sargento e eu sou coordenadora pedagógica, professora de história. E eu não abandonei meu sonho. Vou fazer direito daqui a alguns anos. Quando eu me aposentar da escola, eu serei uma advogada. Então, eu retardei o meu sonho, né? Então, assim, a vida de ninguém é fácil. E Sim. Essas falas que vocês fazem, né, que vocês disponibilizam o seu tempo para a escola e para os nossos jovens são muito importantes. Então, muito obrigada. Então, eu que agradeço e estou à disposição, mas caso alguém queira falar, algum tempo, eu sei que o tempo é corrido, e eu estou à disposição aí para quando vocês precisarem. Beleza. Vamos para mais uma pergunta lá do pessoal, dos alunos. Ó, Vitória Eduarda. Como é administrar uma empresa? Aí depois até outra, o Micael comentou. Administrar é top, administrar deve ser legal. Será que é isso que ele quis dizer? Se administrar é legal, é top. Olha, eu costumo falar assim, que administrar uma empresa é a mesma coisa que você administrar a sua vida, que a sua vida é uma empresa. Eu costumo falar assim, eu já dei aula na ETEC, eu perguntava assim, quem quer ser empresário? Ninguém queria. Depois de uma conversa, começava até a mudar de ideia. Por quê? Por que a sua vida é uma empresa? Porque você tem a parte financeira, que você tem que cuidar para você ter sucesso. Você tem a parte de relacionamento interpessoal, que você tem que saber cuidar. Você tem a parte de empreendedorismo, que é muito importante ter uma segunda fonte, uma terceira fonte de renda. Então, assim, se você começar administrando a sua vida, por exemplo, eu tenho uma palestrinha que nós fazemos, que é qual que é a perspectiva que você tem de vida? O que você quer para daqui a 5 anos e como você atingir? Então, você consegue aí, com uma simples planilhinha, começar a guardar um dinheirinho, esse dinheirinho vai virar um outro dinheirinho, que daqui a pouco você vai falar assim, nossa, aqui mesmo onde eu trabalho, uma das meninas que trabalham comigo, ela queria comprar uma moto, sentei com ela, fizemos um planejamento, ela falou assim, nossa, mas é difícil. Eu falei assim, todo planejamento é difícil. E aí, quando saiu a moto dela, uma alegria, ela falou assim, até hoje ela tem a planilhinha dela, os caderninhos dela, controlar quanto você gasta, gastar menos do que você ganha, enfim, administrar é top, igual disseram aí. Fernando, eu estou falando aqui com o microfone desligado, agora sim. Tá chegando o nosso final, e ali eu vou ler de uma forma geral aqui o chat, tem também falando sobre como conseguir o primeiro emprego sem ter experiência nenhuma, né? Ainda com 15 anos. Isso é uma coisa muito interessante de falar, por quê? Porque, assim, é difícil a pessoa falar assim que ela não tem experiência nenhuma. E quando você não tem experiência nenhuma, lá no começo do vídeo, quando eu falei, eu não tinha experiência nenhuma em consultoria. Lembra quando eu falei lá daquele livro? Quando você não tem condição, você tem que as criar, é uma coisa da administração. Então, você pode fazer pequenos trabalhos, fazer trabalho voluntário. Para você ter uma ideia, eu era presidente do Conselho Municipal de Turismo, consegui aprovar leis que aí em 20 anos que a nossa cidade é instância, ela nunca teve um plano diretor de turismo. Na minha gestão, eu conseguia um trabalho voluntário. Você pode, diversas instituições, prestar um trabalho voluntário, e isso é uma experiência. Então, assim, meu currículo é branco? É branco se eu quiser, porque se eu quiser buscar experiência, tem como. E se alguém quiser conversar sobre isso, como adquirir essa experiência, também estou disponível. Ok, então, mas eu vou deixar aqui para um contato com o pessoal, que os alunos também vão, sei lá, vocês provavelmente vão querer conversar mais, mas a gente está no nosso final aqui, a gente tem que ir fechando aqui agora, porque a gente vai continuar com as outras palestras, dar uma pausa para o pessoal tomar um café e seguir. E antes de mais nada, agradecer a sua visita, a sua participação, a participação dos alunos. Obrigado pelas dicas. Eu acho que a administração começa dentro de casa, né? Tendo que administrar o que compra, o que não compra.
administrar o seu próprio salário, isso tem pessoas que ainda não conseguem fazer isso. Acho que essa fala sua vem afirmar isso daí para os colegas, para os alunos, né? Saber administrar o que ganha para depois aplicar isso nos seus cursos. E você falou um negócio também que eu achei legal, daí a importância de fazer os trabalhos voluntários, né? Sim. Os alunos têm muito problema quando a gente pede a participação deles, é uma coisa voluntária, eles já vêm perguntando, falam, mas o que eu vou ganhar, né? E essa ideia do trabalho voluntário é fundamental para eles se galgar experiência, né, e passando adiante e criando o seu currículo, bem como o senhor disse. Sim. Obrigado, então, Fernando. Vamos fechar a conta aqui. Valeu pela dica. E os alunos que quiserem